Em 94 estreava na sala de cinemas o filme Um Sonho de Liberdade. E de lá pra cá, esse foi o filme mais bem avaliado na história do cinema. Mas o que será que esse filme tem de tão especial para ganhar esse título? Será que é só mais um filme superestimado? Vamos falar sobre isso hoje, vem comigo. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o João Vitor e esse é o canal Além do Filme. Desde já, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje estamos estreando mais um quadro novo, o Analisando Filmes, onde vamos falar sobre algum filme específico e analisar juntos, beleza? Um bate-papo. E hoje analisamos o filme Um Sonho de Liberdade. E eu digo, meus amigos, um filmaço. Certamente que sim. Quem assistiu aí sabe do que eu tô falando. E tem muita curiosidade que eu duvido que você sabia sobre esse filme. Não me diga. Desde já, alerta de spoiler que esse vídeo vai conter sim, bastante spoiler. Então bora lá, mas antes, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, dá essa força pra gente, beleza? Se curtiu o quadro novo, se inscreve. Dito isso, vamos além. Estreado em 1994, dividiu a estreia com grandes nomes do cinema, como Pulp Fiction e Forrest Gump, que todos estrearam no mesmo ano. Mas mesmo concorrendo com esses gigantes do cinema, não teve jeito. Um Sonho de Liberdade ganhou o título de filme mais bem avaliado da história. E vamos entender o porquê. Baseado no livro Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, do escritor de terror Stephen King, o filme tem a direção do diretor de cinema Frank Darabont, que é o mesmo diretor de A Espera de um Milagre. A história começa em um tribunal, onde Andy Dufresne é acusado do assassinato de sua esposa e do seu amante. Porém, ele é inocente. Mas como não tem provas suficientes para poder provar sua honestidade e a sua inocência, ele é condenado e mandado para a penitenciária de Shawshank, condenado à prisão perpétua. Quando chega a Shawshank, alguns presos que também vieram com ele nessa nova leva de presos começam a chorar e entrar em desespero. O filme mostra o desespero psicológico do ser humano quando perde a sua liberdade, mas Andy, ele se mantém firme. Para o papel de Andy Dufresne estavam concorrendo nomes como, por exemplo, Tom Hanks, Tom Cruise, Nicolas Cage e Johnny Depp. Foi Tim Robbins que conseguiu o papel. Os primeiros anos na prisão e a amizade com Red. Na prisão, Andy conhece Red, interpretado pelo Morgan Freeman, que é o narrador do filme, quem conta a história para nós. E a partir daí os dois vão começando a construir uma bela amizade ao longo dos anos. E isso vai fazer muita diferença para Andy, principalmente nos 2 primeiros anos, porque é nesse tempo que Andy começa a ser perseguido e a sofrer vários abusos coletivos. E Red vai ter uma grande participação nesse filme, no que vamos chamar de A Grande Fuga, porque ele tem contatos fora de Shawshank que conseguem para ele itens para dentro da prisão, uma espécie de comércio entre os prisioneiros. E o primeiro item que Andy solicita ao seu mais novo amigo é um pôster de uma atriz e um martelinho. O que achou de tão engraçado? Você vai entender quando vir o martelo de pedra. A oportunidade. Em um certo dia, fazendo alguns serviços no telhado da penitenciária, Andy escuta alguns oficiais conversando sobre problemas fiscais que estão tendo. E ele se oferece como uma possível solução para os problemas deles, dado os seus vastos conhecimentos sobre contabilidade. E a proposta de Andy era: ele iria sonegar os impostos para aqueles caras e em troca eles deveriam pagar uma rodada de cerveja para a galera ali quando terminassem o serviço. E a cena dele sentado ali observando seus colegas bebendo ao final do serviço é bastante emocionante, sério. É uma cena, uma das melhores cenas do filme. Dá pra ver a satisfação do cara, no olhar do cara vendo aquele acontecimento. E foi através dessa oportunidade que ele viu e não deixou passar que algumas portas se abriram para ele naquele local. Inclusive, foi graças a isso que aqueles caras que por 2 anos ficaram abusando de Andy pararam de mexer com ele. Após uma surra épica do Capitão Hadley, para quem Andy prestava serviços em relação aos impostos, dá nesses caras. Brooks Hatley.
Após demonstrar todos os seus conhecimentos em contabilidade, Andy é mandado para a biblioteca de Shawshanks para trabalhar. E lá ele conhece Brooks Hatley, um senhor que já estava preso há 50 anos e que já estava muito perto de ser solto. Porém, quando chega a ordem de soltura de Hatley, ele reage muito mal. Inclusive, ele tenta agredir um colega com uma faca para poder permanecer em Shawshanks. Mas isso não dá certo e o pobre velho é mandado de volta às ruas. Mas ele acaba não se acostumando com a vida do lado de fora de Shawshanks e acaba tirando a própria vida. Brooks tinha medo da liberdade e medo do que o esperava no mundo lá fora. Até porque não havia ninguém esperando ele fora da prisão. E como o próprio narrador diz, ele pertencia a Shawshanks. Tommy Williams e o diretor Samuel Norton. Nesse ponto da história, já se passava alguns anos que Andy continuava preso. E aqui descobrimos que o diretor da penitenciária, Samuel Norton, começou um esquema de lavagem de dinheiro através dos trabalhos dos prisioneiros. E ele obriga Andy a usar os seus conhecimentos para poder ajudar ele. E Andy se torna, mesmo que forçado, o braço direito do diretor nesse esquema de corrupção. E as coisas começam a piorar quando chega um tempo mais tarde em Shawshanks um prisioneiro chamado Tommy Williams. Andy e Tommy começam a se aproximar e começam a ficar cada vez mais amigos. E nessa aproximação, Andy descobre que foi Tommy quem matou a sua esposa e o seu amante. Andy então fica super esperançoso com a possibilidade de finalmente poder sair de lá, porque tudo que ele precisa é que Tommy deponha em seu favor. E até aí tudo ok. Mas quando Andy vai pedir para o diretor Samuel Norton que Tommy deponha em seu favor, o diretor fica furioso com a possibilidade de perder o seu braço direito no esquema de corrupção. E o que o diretor faz? Ele chama Tommy para conversar e nessa conversa acaba executando o rapaz. E como se ainda não bastasse, ele ainda prende Andy na solitária por um mês para poder reafirmar o seu poder sobre ele. Na moral mesmo. Mas que cara miserável. Quando Andy é solto, Red tenta confortar o seu amigo e reanimá-lo. E nessa feita, Andy conta para Red do seu sonho de um dia poder sair daquele local e poder ir morar em algum lugar no México, perto do mar. A grande fuga. Algum tempo depois, em uma manhã, os guardas fazem as contagens dos presos e descobrem que a cela de Andy estava vazia. E quando investigam, descobrem um buraco atrás de um pôster. Aquele mesmo pôster do começo do vídeo. Andy, por 20 anos, havia cavado aquele buraco com aquele martelinho que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Por 20 anos, ele pegava as pequenas quantidades de terra e concreto que quebrava toda noite, colocava dentro dos seus sapatos pela manhã e despejava no local de banho de sol dos detentos. E depois de 20 anos, finalmente consegue escapar pela tubulação de esgoto de Shawshanks. E ainda consegue, de forma muito astuta, denunciar, sem se expor, o esquema de corrupção de lavagem de dinheiro do diretor Samuel Norton, colocando um fim naquilo tudo e conseguindo atingir, por fim, o tão esperado sonho de liberdade. E no final do filme, vemos Red também sendo liberto e indo encontrar com seu amigo no mesmo local que combinaram anos atrás, no México, em um local perto do mar. Numa cena final que emociona qualquer um. E daí entendemos um pouquinho mais o que significa liberdade. E entendemos um pouquinho mais o que significa sonhar. Então é isso, meus amigos. Fala a verdade. Você também se emocionou quando assistiu esse filme? Ah, se emocionou, fala a verdade. E aí, gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo, beleza? Se gostou, curte, se inscreve, compartilha, valeu e até a próxima.